Continuando os vídeos que eu estou me propondo a fazer em nome desse reposicionamento, a gente sabe, por exemplo, que a gente tem uma sensação de que a nossa vida precisa estar sob algum tipo de controle. Isso nos dá segurança, isso nos dá propriedade, a gente saber como é que vai ser o final de semana, a gente organizar as férias, né? Isso tudo parece dar um sentido para a nossa existência. E de repente a gente se vê privado dessa sensação de segurança, tudo tá parecendo meio certo, meio confuso, né? Então assim, eu fiquei pensando, a gente tem que ter certos cuidados, né? Então uma coisa que eu acho que é muito importante, gente, é assim, a gente manter um tipo de rotina. A rotina, se ela é muito exagerada, ela não vai ser interessante, ela não vai ser funcional, ela fica um processo meio neurótico, né? Mas a rotina, ela dá uma sensação de organização, ela dá uma sensação de que o meu dia ele tem algum sentido. Então, por exemplo, num momento como esse, eu acho que é fundamental a gente estabelecer rotinas, mas a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente precisa estabelecer uma rotina que a gente tenha condição de manter nos próximos dias, porque a gente está assim antecipando tudo e está muito ansioso. E aí as pessoas falam assim: "Ah, vamos aproveitar e vamos ter mais contato com os filhos e vamos reaproximar e vamos brincar". Gente, a gente vai conseguir fazer isso o tempo todo, todos os dias? A gente vai ter esse pique? Porque o que acontece? Tudo aquilo que a gente faz em nome de um entusiasmo, ele vai ter uma duração temporária muito pequena. Porque quando passa o entusiasmo natural e a gente se dá conta assim, tá, beleza, me ocupei 3 dias, e agora? Tem um monte de outros dias pela frente, o que eu vou fazer? Então, assim, eu acho muito mais interessante que a gente possa sentar e a gente possa elaborar uma rotina que a gente tenha condição de manter nos próximos dias. Então, o que é importante? Primeira coisa, a gente se manter produtivo. Esse vídeo que eu estou fazendo com vocês, para vocês agora, é uma forma que eu encontrei de me manter produtiva, de fazer alguma coisa que faz sentido para mim, que eu gosto e que mantém a minha mente ocupada. Então, por exemplo, as pessoas estão falando assim: ah, legal, Netflix e tal, mas assim, acho perigoso. Por exemplo, a gente não está de férias. A gente não sabe quanto tempo essa situação vai persistir. Então, assim, você vai ficar vendo filme o dia inteiro? Você vai ficar vendo série o dia inteiro? Você vai ficar deitado na cama o dia inteiro? Sentado numa cadeira o dia inteiro? Você vai deixar as coisas correrem solta? Tá, e aí, se acabar a internet, o que a gente vai fazer? Eu acho muito mais interessante que a gente tente manter assim, por exemplo, tentar dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário todos os dias. Precisa ser o horário do dia a dia, se você acorda às 6 horas da manhã? Acredito que não. Mas precisa ter um nível de organização, precisa ter um sentido, a gente precisa ter uma programação para o dia a dia. Então, assim, uma rotina de estudo, por exemplo, é uma coisa legal, né? Aproveitar, colocar alguns cursos em dia, uma rotina de atividade física é fundamental, assim, já passar o tempo inteiro sentado numa atitude passiva. O que acontece? Com o tempo, o nosso humor, ele vai deprimindo se a gente faz isso. Por quê? Porque são movimentos todos muito passivos. Ah, vamos comer, né? Assim, aí a ansiedade corre solta, e aí a gente come, a gente pede delivery. Não, peraí. É o momento da gente repensar, da gente se organizar e principalmente da gente criar rotinas que a gente tenha condições de manter. Então, por exemplo, tem um horário para acordar. Ah, você tem filhos? Quem que tem que organizar a casa? Somos nós que somos pais, né? Então, assim, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai orientar esses meninos? Então, assim, manter uma rotina de estudo, uma rotina de hábitos saudáveis, manter um nível de organização dentro de casa, o que pode ser feito. Tem tanto vídeo legal, tutorial no YouTube, por exemplo, de aula que a gente pode estar acompanhando, né? E assim, eu acho legal, assim, principalmente aulas em que a gente possa estar organizando uma forma de contato entre mente e corpo. Porque se a gente fica só nesse movimento muito passivo, né, não vai ser legal. Ao mesmo tempo, assim, as pessoas não precisam estar o tempo todo juntas porque estão dentro de casa, assim. O que a gente puder estar promovendo de privacidade, de momentos, sim, em que eu vou estar sozinho, mesmo estando dentro e junto com as outras pessoas, mas em um momento também assim, não acho que seja uma boa ideia deixar o celular correr solto, livremente, ficar o dia inteiro com o iPad, cada um no seu mundo, porque isso não vai ser funcional. Isso vai resolver imediatamente algumas coisas, mas a longo prazo eu acredito que a gente vai desenvolver
outros tipos de problema, outros tipos de dificuldades.